Fala galera, aqui é Júnior Oliveira, estamos aí para mais uma aula e eu quero agradecer a todos os meus amigos aventureiros do inglês que curtiram, comentaram, né, que compartilharam aí o vídeo sobre o Where2Be. Chegamos a 121 mil visualizações, eu sou muito grato a todos vocês, muito obrigado mesmo de coração, tá? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como usar o do e o does para fazer perguntas. Eu sei que isso é uma dúvida de muita gente e hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre esse assunto aí, tentar esclarecer algumas coisas aí. Espero que vocês gostem dessas dicas aí e já deixe o seu like aí, seu comentário, já compartilhe o vídeo aí, beleza? Então, primeiramente, vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre o present simple, né? Quando você fala assim, ó, eu corro, eu trabalho, eu estudo, né? Isso a gente está falando no presente, né? Então, se eu falar assim, ó, I work, é eu trabalho, né? You work, você trabalha. A dica está quando for he, she, it. Nós vamos falar he works. He works, né? Ele trabalha. Então, a dica é, tem um Szinho no verbo, tá? Quando for he, she, it. Então, he works, ele trabalha. She works, ela trabalha. Terá algumas exceções, tá? Mas no geral é só colocar o S no verbo quando for terceira pessoa do singular, tá? Então, no geral é só colocar o Szinho, mas vão ter algumas exceções que a gente não vai comentar aqui. É um assunto para um outro vídeo. Hoje nós vamos focar no uso do do e do does para perguntas, tá? Então, vale a pena aí vocês observarem essa dica. Então, he works, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, ó, she likes, ela gosta, né? I like, eu gosto. She likes, tem um Szinho no verbo. Então, no I, you, we, you, que é vocês, né? E they, nós vamos usar o verbo normal, work. E quando for he, she, it, nós vamos usar works e terão algumas exceções aí, alguns verbos que terá mais do que apenas o S, tá? Entendido isso, agora a gente vai partir aí para como usar o do e o does. A gente vai entender isso daí. A dica é o seguinte, quando for I, you, we, they, né? E o you, que é vocês, nós vamos usar o do no começo da frase. Então, se eu quiser perguntar assim, ó, você trabalha? Você vai falar assim, ó, do you work? Do you work? Tá? Então, o do, ele não tem tradução, tá? Nesse caso, que nós estamos usando ele como verbo auxiliar. Ele, quando tem o do no começo da frase, ele já está mostrando que vai ser uma pergunta. Então, do you work? Ou seja, você trabalha? Então, se você quiser achar uma tradução, nesse caso você não tem tradução, tá? Num outro vídeo eu vou fazer sobre como usar o do e o does, mas não com verbo auxiliar, né? Então aí ele terá uma tradução, mas aqui nesse caso aqui, no começo da frase, em uma pergunta, ele não tem tradução, ele só está identificando que é uma pergunta, tá? Ele está auxiliando aí para fazer a pergunta. Então, do you work? Se eu quiser perguntar assim, ó, eles trabalham? Então vai ficar, do they work? Do they work? A exceção vai ser para o he, she, it, que nós acabamos de conversar, né? Que vai ser does he work? Ele trabalha? Né? Ou does she work? Ela trabalha? Aí você deve estar pensando assim, mas professor, Júnior, você acabou de dizer que quando for he, she, it, eu tenho que colocar o Szinho no verbo, né? Então por que nesse exemplo não é does he works? Muito simples. Quando tem o does, o S já está no does. Então você não precisa colocar no verbo. Tá? Então vai ficar does he work sem o Szinho no verbo. Então quando você for fazer pergunta
que tem o does, lembra disso, não precisa colocar o Szinho no verbo porque já está no does. Então, does she work? Ela trabalha, né? Então, e os outros vai ficar do we work, do you work, do they work, tá? Então, a dica é o seguinte, quando for he, she, it, does, e os outros vai ser do, para fazer pergunta, ok? Aí vem uma outra perguntinha, professor, mas quando usamos do e does como verbos auxiliares, né? Aí fica a dúvida. Então, nessa frase aqui, ó, she is a student, ou seja, ela é uma aluna, uma estudante. Agora, se eu for perguntar, is she a student? Ou seja, ela é uma estudante? Ou she isn't a student? She isn't a student. Então, por exemplo, se eu falar assim, nesse caso, você pode ver que ela é, ou seja, tem um verbo to be. O is é o verbo to be, né? Ser e estar, né? Então, she is. Nesse caso, quando tem o verbo to be que vai para o começo e ele vai ser o verbo que vai para o começo para fazer pergunta e para fazer a negação. Então, nesse caso, nós não vamos usar o do e does, tá? Quando tiver verbo to be, os verbos modais também, que a gente vai conversar aí futuramente, então você não vai usar o do e does. Mas quando nós vamos usar do e does? Para frases interrogativas e negativas no present simple. Quando você for fazer uma pergunta no presente, né, interrogando, e que não tem o verbo to be, não tem os verbos modais. Então, se você quiser perguntar por exemplo, she likes pizza, né? Ela gosta de pizza. Ó, você pode ver que she likes tem um Szinho no verbo. Agora, se eu for querer perguntar se ela gosta de pizza, eu vou falar does she like pizza? Does she like pizza? Aí fica aquela dúvida, mas por que aqui eu usei o does? Porque nós não temos verbo to be, não tem verbo modal, tá? E se eu quiser negar, tipo, ela não gosta de pizza, she doesn't like pizza. She doesn't like pizza, tá? A negativa a gente vai conversar também num outro vídeo. Então, basicamente é isso daí. Usamos o do e o does para frases interrogativas e negativas no present simple. Porque se for o passado, nós vamos usar o did, né? Aí tem os verbos modais, tem o verbo to be. Então, nesses casos, nós não usamos, tá? Então, bem simples. Alguns exemplos aí para a gente fixar, né? Vamos pegar aqui, ó, o does she like pizza, né? Que a gente ela gosta de pizza. Uma dica aqui, ó. Does it work? Does it work? Nesse caso, work quer dizer isso funciona. Does it work? Isso funciona, né? Então a palavra work pode ser trabalhar, mas pode ser também nesse sentido. Isso funciona, isso dá certo, né? Does it work? Isso funciona, né? Does he like to play video game? Né? Does he like to play video game? Então, does he, olha lá, ó, like, então você pode ver que não tem o verbo to be, não tem o verbo modal, que é o can, would, should, né? Beleza? Outros exemplos. Do we have time? Do we have time? Nós temos tempo? Ou, do you need money? Do you need money? Do you need money? Outra dica, não é money, é money, tá? Do you need money? Ou, por exemplo, do you have a car? Você tem um carro? Do you have a car? Né? Você pode ver que nesses exemplos não é he, it ou she, né? Então nós usamos o do, tá? Então, basicamente é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas aí, né, de como você usar o do e o does, tá? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, vamos se interagindo, vamos trocando uma ideia aí. Compartilhe o vídeo aí e quero dizer para vocês, não desista dessa aventura, não desista de estudar inglês, né? Eu sou apaixonado, né, por idiomas, por estudar, eu estudo espanhol, eu estudo inglês
e decidi fazer o canal para ajudar quem às vezes está precisando de alguma força aí, mas tem muita coisa no YouTube também. Indico você procurar muita coisa no YouTube, também fazer aula, procurar um professor, e também te indico a ouvir muita música em inglês, tentar cantar, tentar aprender algumas palavras, assistir séries, filmes, né? Então é isso aí. Muito obrigado, um abraço e não desista dessa aventura.